Qual patrimônio eu preciso ter para me aposentar ou ter uma renda secundária de maneira bem tranquila? Vem comigo nesse vídeo que eu vou falar um pouco mais sobre aposentadoria, crescimento patrimonial e o quanto você precisa poupar e ter para que você tenha uma tranquilidade no futuro. Esse é um tema bem importante, principalmente porque quando a gente olha para frente, né, olha para os próximos 10, 15, 20 anos, a probabilidade da Previdência Social conseguir honrar com os pagamentos acaba sendo menor. Então, há necessidade muito grande de ter reformas que façam que o período de trabalho seja mais alongado, de valores que a gente poderia receber na aposentadoria sejam menores do que aquilo que de fato a gente contribui. Então, isso gera uma insegurança muito grande para quem está pensando na aposentadoria daqui a alguns anos. E tendo como isso em tema, são vários fatores ali que a gente vai olhar para a Previdência, para quanto que eu vou receber de aposentadoria, vários aspectos, a gente tem que começar a planejar essa questão de como você vai se aposentar. E eu vou trazer um pouco mais aqui para vocês entendam um pouquinho o relevante. O que é o ponto principal, tá, pessoal? O que eu quero trazer aqui, seja qual for a classe de investimento que você faz, você tem sempre que pensar o quanto você ganhou acima da inflação. Por quê? Se você rentabiliza 10%, 20%, 50%, isso tanto faz. O que importa mesmo é o quanto você rentabilizou acima da inflação. Se a inflação tiver 20%, você rentabilizar 10, você perdeu o poder de compra. Se a inflação tiver 50, você rentabilizou 20, você perdeu o poder de compra. Agora, se a inflação tiver 1% e você rentabilizou 10, você ganhou 9% acima da inflação. Isso é muita coisa. Então, o que mais vale é considerar o quanto você tem acima da inflação, para que você mantenha o seu poder de compra. Aí você pode falar assim: ah, Jefferson, mas eu não acredito na inflação do IBGE. Tudo bem, não tem nenhum problema. O importante é a gente sempre utilizar o quê? A inflação do IBGE, que era um parâmetro, é uma média anualizada do Brasil. Se você acredita que a sua inflação, o quanto você consome, é mais elevado do que isso, acho importante você ter isso como parâmetro, então, e você saber esse número na ponta da língua. A minha inflação é de 8% ao invés de 5% que o IBGE traz. Então, beleza. Então, você tem que ter de parâmetro esses 8%, que é aquilo que você consome. Então, partindo desse pressuposto, o que é o ponto que eu quero trazer aqui? Ó? Pensa na pessoa que tem 100 mil reais aplicados hoje e ela está conseguindo ganhar 6% acima da inflação. Então, eu contabilizei aqui 6% ao ano de rentabilidade, porque eu não quero saber o número que vai ter lá na frente, quero saber o quanto que teria de valor patrimonial se eu considerasse o valor presente. Então, eu quero descontar a inflação do período. Então, esses números que vocês vão ver aqui é simplesmente se você pegasse a sua rentabilidade daqui 10 anos, daqui 20 anos e trouxesse o valor de hoje, o valor contábil de hoje. Então, a pessoa iniciou ali com 100 mil reais, ela teve uma rentabilidade de 6% ao ano, já líquida da inflação, e ela aportou R$ 1.000 mensais. Então, após 120 meses, essa pessoa vai estar com 342 mil reais. Olha como a evolução aconteceu. 342 mil, a pessoa pode ter ali 2 mil reais de renda, 3 mil reais de renda, se ela for consumir a inflação olhando para frente. Mas o ponto principal é você começar a galgar isso para que lá na frente você consiga ter mais tranquilidade. Então, nesse exemplo aqui, eu utilizei 10 anos como referência e apenas R$ 1.000 mensais. O que é o ponto importante? Aqui eu quero trazer o fator longo prazo, como ele ajuda para você. Se você partiu de 100 mil reais em 10 anos e foi para 340, então em 20 anos, o que vai acontecer com esse mesmo valor inicial de 100 mil, mesma rentabilidade, mesmo valor de aporte, só que agora você colocou 10 anos a mais na conta. Aqueles 342 mil reais, eles vão fazer os juros compostos para você, além dos seus R$ 1.000 aportando. Ou seja, após 20 anos, você vai ter um valor de 780 mil reais. Isso como se fosse no valor de hoje, 2026. Então isso é bem importante. Por quê? É como se hoje você tivesse os 780 mil reais aproximadamente. Aqui já está fazendo uma renda bem legal. Está falando de aproximadamente 5 mil reais mensais, dependendo da alocação que tiver, com bastante tranquilidade. Então, poxa, já dá para mudar um pouquinho mais a vida ali. Você pensa nesse planejamento e quer ter resultado mais efetivo? Eu vou deixar aqui embaixo um formulário para que você preencha e também vou deixar meu telefone para que você entre em contato comigo para a gente poder conversar um pouco mais sobre essa acumulação de patrimônio e como você consegue otimizar a sua renda olhando para longo prazo. É só preencher aqui embaixo ou mesmo me chamar no WhatsApp, a gente conversa um pouquinho mais. Agora vamos dar um salto aqui para que você entenda a importância, muitas vezes, desse fator de longo prazo, agregado a isso, um valor de acumulação mais robusto. Então imagina a seguinte situação, pessoal. O mesmo valor inicial que eu comentei no caso anterior, tem R$ 1.000. A mesma rentabilidade, 6% ao ano, já tirando a inflação. Só que agora aqui, não vai aportar mais R$ 1.000, vai aportar agora R$ 5.000. Então, poxa, estou no momento que eu preciso me apertar mesmo, eu preciso fazer concessões, abdicações, para que eu consiga lá na frente ter um patrimônio melhor. Então, legal. Dessa forma, após 10 anos, o seu patrimônio, que estava beirando ali 340 mil reais, se você aportasse R$ 1.000 mensais, agora ele vai para 993 mil reais. Estou falando de R$ 1 milhão no valor presente. Então, olha como este fator que você aporta mais e ao mesmo tempo já tira esse valor da inflação, você já vai ter 1 milhão. Quando a gente fala de 1 milhão, a gente está falando de, vamos dizer, uma renda de 7 mil reais com bastante tranquilidade. Então, muitas vezes, isso já consegue trazer uma tranquilidade para você, ter uma segunda renda, pensar ali na evolução de como você vai conseguir fazer essa parte de previdência por você mesmo, e por aí vai. E nesse mesmo fator, essa mesma característica, né? 100 mil reais, 6% ao ano, 5 mil reais de aporte mensal, só que agora 240 meses, são 20 anos.
Olha o seu patrimônio para onde ele vai. Então ele sai lá dos 100 mil 20 anos antes e vai parar em 2 milhões e 600 20 anos depois. Então aqui já estou falando de uma renda de aproximadamente 18 mil reais com bastante tranquilidade, 18 a 20 mil reais. Então, poxa, aqui já é um padrão bem mais elevado do que a média brasileira. Então acho que esse é o ponto importante, é você entender o aporte, como ele é extremamente relevante para a tua aposentadoria, além disso também o longo prazo. Muitas vezes a rentabilidade, ela, logicamente que ela é importante. Se você consegue puxar essa média para 7% ao ano, já tirando a inflação, parabéns, 8, 9, isso aí você vai conseguir elevar muito mais ainda a tua capacidade lá na frente. Mas acho que o ponto principal que eu quero trazer aqui é a recorrência de aportes mensais agregado a isso no longo prazo. São os fatores que são extremamente determinantes também para que a tua evolução de patrimônio aconteça. E o que eu acho legal, né, pessoal? Deixa aqui embaixo também seu comentário para trazer um pouco mais da sua realidade, quanto você vem aportando, qual o patrimônio inicial, qual o patrimônio que você está buscando na frente. Isso é bem legal para que você tenha uma exata noção ali de quanto que você está pensando para a sua aposentadoria. E um outro ponto extremamente importante é a gente lembrar que o padrão de vida ele é seu. Então não se preocupe se você quer trocar de carro todo ano, quer trocar sempre para um carro melhor, fazer uma viagem mais volumosa, né? Querendo sempre conhecer um lugar novo. Eu acho que o ponto ideal é trazer para a tua realidade. Isso é muito importante porque dessa forma você consegue estar com o pé no chão e construir essa questão da aposentadoria de maneira muito tranquila. Ainda mais quando a gente olha o futuro e a gente enxerga nitidamente, né, as dificuldades que terão ali na frente para que honre esses pagamentos, né? Eu tô falando aqui da previdência social, então a dificuldade que vai existir lá na frente vai ser muito grande. Além também de, poxa, nem todo mundo quer aposentar com 70 anos de idade, né? Às vezes, muitas vezes a pessoa quer aposentar antes. Então esse planejamento é extremamente essencial, extremamente fundamental para que você consiga chegar lá na frente com bastante tranquilidade. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu joinha, se inscreva no canal e ativa o sininho para estar sempre recebendo as mensagens. Também, deixe seu comentário aqui, fala um pouquinho mais sobre o seu planejamento de aposentadoria, que você pensa exatamente. Beleza? Um grande abraço, valeu!